Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Hopper. Hoje nós vamos falar do artigo mais importante, escrito pelo Hayek. Foi um dos artigos mais citados na academia no mundo, no século XX, né, com mais de 22 mil citações. Inclusive, a gente vai colocar isso no final dos slides. Foi um estudo que ele fez com base no problema do conhecimento na sociedade, onde ele explica o porquê que o planejamento central não funciona. Justamente porque o conhecimento está disperso, ele é descentralizado. Ele não está reunido dentro de um núcleo de pessoas ou dentro de um governo central. Então, com base nisso, a gente preparou uma grande apresentação para vocês, que vai ser apresentada aí pelo professor Zappellini. Eu estou muito feliz de poder proporcionar esse ambiente aqui na UFSC e eu tenho certeza que o grupo só tende a crescer aí e alcançar públicos cada vez maiores que estejam interessados nessas ideias. Então, todos sejam muito bem-vindos e uma salva de palmas aí para o nosso palestrante Zappellini. Boa apresentação. Obrigado, Yuri, então, pela apresentação, pela introdução. Como o Yuri destacou, a gente vai trabalhar hoje com um artigo escrito pelo Hayek. Na verdade, não apenas um artigo, com alguns artigos escritos pelo Hayek. Um deles, inclusive, foi extraído da apresentação dele, o seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Economia, em 1974. Então, o Hayek, se eventualmente alguém não conhece, é um economista austríaco, considerado um economista da terceira geração. Primeira geração era o fundador da escola austríaca, o Menger. Segunda geração, os seus principais discípulos, Ben Bavet e Wieser. Terceira geração começa com o von Mises e atravessa alguns anos. Von Mises, inclusive, foi um dos que iniciaram o Hayek nos estudos de economia. Tá? Bem, o Hayek, ele nascido na Áustria, na década de 30, ele aceitou um convite para ir trabalhar na Inglaterra, na London School of Economics. Interessante a gente observar que a London School of Economics ela é financiada por membros da Sociedade Fabiana, que era uma sociedade de intelectuais britânicos que eram socialistas, não marxistas. Tá? E eles que colocaram dinheiro para que a London School of Economics funcionasse, eles chamaram Lionel Robbins, que era um professor já famoso na Inglaterra, para dirigir a escola. Robbins calhava de saber falar alemão, e por saber alemão, ele entrou em contato com o pensamento dos economistas austríacos e convidou o Hayek, que estava nos primórdios ainda da sua produção intelectual, nos primeiros anos da sua produção intelectual, da sua vida na academia, para trabalhar em Londres e levar, então, a escola austríaca para Londres. O Hayek aceitou e, chegando lá, ele, numa das suas primeiras palestras que ele deu na LSE, ele deixou bem claro que o problema básico da economia é a aquisição do conhecimento. Essa ideia não é uma ideia do próprio Hayek. Essa ideia já vinha sendo desenvolvida pelo von Mises. Von Mises tinha deixado bem claro que numa sociedade de mercado, uma sociedade onde existe um mercado, existe um vetor de informação extremamente poderoso, um vetor extremamente valioso, que é o preço. O preço, num mercado competitivo, ele nos traz mais informações do que aparentemente as pessoas imaginam. Porque, em primeiro lugar, o preço de oferta de um bem, por exemplo, ele vai refletir de uma forma ou de outra os seus custos de produção. Mas ele também vai refletir o que o produtor, o que o ofertante exige para ele abrir mão do produto que ele está ofertando.
Da mesma maneira, o consumidor, num mercado competitivo, ele vai ver o preço e vai comparar com o que ele se dispõe a abrir mão em termos de moeda para poder adquirir o produto. E aí, numa sociedade de mercado onde vigora a competição, os preços eles se ajustam. A tendência é o preço do ofertante e o preço do demandante se cruzaram. Vocês vão se cruzarem e a transação de mercado não é alcançada. E aí o Hayek, ao trabalhar com essa ideia, ao trabalhar com a ideia da fixação do preço numa sociedade de mercado, do preço como um vetor de informação, ele concluiu que dentro de uma sociedade, as transações econômicas, a vida econômica, vai depender de informações que, na verdade, só as pessoas individualmente podem ter. Eu não posso chegar e dizer para um de vocês aqui que, olha, cada um de vocês, se precisasse pagar para assistir essa palestra, estaria disposto a pagar, digamos, R$ 10. Eu não posso dizer isso para vocês. Quer dizer, eu posso até dizer, mas vai ser uma coisa da minha cabeça. Eu acho que vocês pagariam R$ 10 para assistir a palestra. Mas, deixa eu frisar. Eu acho. Eu teria que perguntar para cada um de vocês quanto cada um estaria disposto a pagar por essa palestra. E para que eu pudesse ter uma informação que fosse uma informação fidedigna, baseada naquilo que vocês efetivamente pensem, eu teria que usar, por exemplo, um pequeno truque. Eu entregaria a cada um de vocês uma caneta, um lápis, um pedacinho de papel. Eu pediria, escreva aqui o quanto você está disposto a pagar para assistir essa palestra. Porque no momento que um de vocês, por exemplo, dissesse R$ 10 e o outro balançasse a cabeça, pois é, R$ 10 está bem pago. Aí, por exemplo, eu me ferrava, porque de repente tinha alguém aqui que dissesse, olha, uma palestra dessas eu pagaria R$ 50. Mas se o pessoal está pagando R$ 10, eu não vou chegar aqui e dizer que vou pagar 50. Quem é da economia vai dizer isso, olha, já que o preço está convergindo para R$ 10, não vou ser eu, louco, que vai dizer que eu pagaria 50. Não é mesmo? Então, o que acontece nessa história toda é que cada um de vocês, na verdade, é que vai saber me dizer quanto é que essa palestra vale para si. Eu poderia repetir essa mesma pergunta ao final da nossa palestra aqui, da nossa sessão de hoje, e aí, eventualmente, alguns, como eu não teria revelado quanto cada um estaria disposto a pagar, eventualmente, alguns de vocês que tivessem gostado dessa apresentação, de repente, subiriam um pouquinho o valor em moeda que pagariam pela palestra. Outros que acharam, bom, não gostei, esperava uma coisa, tive outra, talvez até reduzisse. Né? Mas o fato é que cada um de vocês formaria a sua resposta para aquela pergunta, quanto você estaria disposto a pagar por essa palestra, naquele momento inicial e talvez alterasse naquele momento final. Talvez alguns de vocês dissessem, R$ 10 continua bem pago. Talvez alguns dissessem, pagaria R$ 50 vendo agora o conteúdo. Aí, de repente, alguns mais ligados poderiam dizer, está sendo gravada. Se essa gravação for disponibilizada gratuitamente, eu não pagaria nada. Porque depois eu posso assistir sem pagar e outras pessoas vão assistir sem pagar. Aí é aquele negócio, quem estuda economia vai dizer, tá aí, pro lendo do caramba, o free rider não pagou pela palestra, vai estar assistindo de graça. Mas tudo bem. Hayek, então, percebeu que como cada membro da sociedade possui uma carga de conhecimentos que é sua, que é própria dessa pessoa, tá? A aquisição do conhecimento, ter acesso a esse conhecimento que todos vocês têm consigo, é o problema prático, é o problema empírico da economia. Está colocado logo no começo do artigo Economics and Knowledge, Economia e o Conhecimento.
Hayek demonstra o problema da aquisição do conhecimento por meio da análise do equilíbrio geral. Ora, para aqueles que não são versados em economia, o que é basicamente um modelo de equilíbrio geral? Um modelo de equilíbrio geral seria aquele modelo em que todas as ofertas de bens e serviços dentro da sociedade e todas as demandas desses mesmos bens e serviços estariam perfeitamente equilibradas. Se você pegasse e botasse aquele famoso gráfico de oferta e de demanda, que as duas curvas, ou então as retas, se você usar uma equação linear comum, se cruzam e tem aquele ponto, preço de equilíbrio de mercado. O modelo de equilíbrio geral, ele deriva do trabalho de um economista suíço chamado Leon Walras, contemporâneo do Menger, de vez passagem, mas que nunca tinha ouvido falar no Menger, tá? Contemporâneo de Menger, que disse, olha, é possível estimar matematicamente o equilíbrio geral dentro da sociedade. O equilíbrio de todos os mercados, da oferta e da demanda em todos os mercados. E você pode chegar, então, a esse conceito. Hayek diz que as pessoas poderiam atingir o equilíbrio na sociedade por meio de ações baseadas num plano original, num plano completo dentro da sociedade. Até aí está tudo tranquilo, até aí está tudo muito bem, mas aí o Hayek aponta probleminha que os teóricos do equilíbrio geral não deram a devida atenção. Olha, para que haja equilíbrio, as ações das pessoas têm que estar baseadas em planos que sejam compatíveis. Se eu pensasse, eu não estou disposto a receber menos do que R$50 de cada um que assistir à sessão de hoje, e cada um de vocês dissesse, eu estou disposto a pagar até R$10, cada um de nós tem um plano individual, né? Eu tenho o plano de receber 50, vocês têm um plano de pagar 10. E cada um. Cada um aqui tem um plano individual, mas esses nossos planos não são compatíveis. O que eu quero, de acordo com o meu plano, não é o que vocês querem, de acordo com o plano de vocês. E aí o Hayek afirma que as pessoas teriam que fazer previsões para nortear as suas ações. A minha previsão é que vocês estariam dispostos a pagar 50. A previsão de vocês é que eu estaria disposto a receber 10. Se nós estivéssemos pagando aqui pela sessão de hoje. Ora, eu não conheço de antemão que vocês estão dispostos a pagar até R$10. Vocês não sabiam de antemão que eu estava esperando receber 50, cara? Então há uma incompatibilidade entre os nossos planos que tem que ser resolvida de alguma maneira. Hayek diz que fazer previsões demandam dados. Dados econômicos são de dois tipos. O primeiro tipo ele chamou de fatos reais e objetivos que devem ser do conhecimento do economista. Olha, digam o que disserem, ouçam todo tipo de crítica, e muita gente vai criticar, mas toda pessoa, ao agir economicamente, busca terminar a sua ação numa situação melhor que estava quando começou. Isso aí é basicamente uma lei natural que, por mais que existam críticos da economia austríaca, isso é uma lei que também está na economia mainstream, na economia tradicional de livro-texto, por mais que existam críticos, as pessoas simplesmente não conseguem se contrapor essa lei. Porque ninguém empreende uma ação para ficar pior do que estava antes. Todo mundo empreende uma ação para ficar melhor. O quão melhor? Bom, depende dos resultados da ação. Pode ser que a ação termine naquele resultado que você esperava, pode ser que não. Mas isso é um dos fatos objetivos e reais, diz o Hayek, que as pessoas
conhece. E que os economistas, em particular, conhecem. Em segundo lugar, existem coisas subjetivas que são conhecidas apenas pelas pessoas, cujos comportamentos devem ser explicados pelo economista. Olha, o que leva um de vocês, por exemplo, a não querer pagar mais do que R$ 10 para assistir a palestra? O que me leva a não querer receber menos do que R$ 50 para assistir a palestra, para dar a palestra? Isso são coisas subjetivas. No meu caso e no caso de vocês, depende de vários fatores. Primeiro, a valoração que cada um dá para o nosso tempo. Eu posso perfeitamente dizer, por menos de R$ 50 eu nem levanto a cama. Aí, vocês podem dizer, mais do que R$ 10 é roubalheira. São valorações subjetivas, são valorações individuais. Como eu falei, nada impede que houvesse ao mundo de vocês, quando eu perguntei quanto é que está disposto a pagar, de repente até querer pagar, estava disposto a pagar mais do que eu estava pensando em receber. Mas dependeria ter alguém chegasse aqui e dissesse, pagaria de bom grado R$ 100. Porque dou valor para esse assunto. Tá? Dou valor para esse assunto. Já assisti uma das palestras anteriores, deixa eu me achar um pouquinho aqui, e sempre o cara é bom. Então, pagaria R$ 100 que é de bom grado. Só que isso aí é subjetivo, isso aí está dentro da cabeça de cada um. Está dentro da cabeça de cada um. E nada impede que houvesse uma pessoa que, quando dissesse, era para pagar, com consciência. Vou me levantar, eu não vou assistir, porque eu não estou disposto a pagar. Agora, por que a pessoa não está disposta a pagar? Porque ela não dá valor a esse assunto? Pode ser. Porque ela não tem dinheiro sobrando que lhe permita pagar menos seja 50 centavos ou R$ 1 para assistir? Também pode ser. Um economista não é obrigado a saber o que vai na cabeça de cada um de vocês. Só que aí tem um lugarinho. Um economista mainstream que trabalha com uma análise de híbrido geral, no melhor estilo do Valha, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer, eu sei exatamente do que está na cabeça de cada um de vocês. O problema é, eu ia dizer, não contei para todo mundo, mas quem assistiu o vídeo vai saber. O problema é que eles não sabem, só acham que sabem. Se você pular para o outro lado, pede um economista que simplesmente acha que os mercados não são capazes de fazer a alocação dos recursos e que essa alocação tem que ser feita por uma autoridade central, e ele vai te dizer, eu sei exatamente tudo o que vocês valorizam, tudo o que vocês estão dispostos a pagar, e mais ainda, eu sei o que vocês vão valorizar daqui a 5 anos. Porque se havia um fetiche no planejamento central, esse é chamado do plano quinquenal. Aquele plano de 5 anos que norteava toda a economia e que definia quanto que você ia produzir, desde alfinete, até no caso da União Soviética, peças para as cosmonaves que levavam os seus cosmonautas para o espaço. Passamos por todo o resto, tá? Bom, como a gente já falou, o segundo tipo de dado é muito difícil de dominar, muito tipo de conhecer. E ainda por cima, a gente tem que pensar em um probleminha adicional que é o tempo. Desde que a gente começou a nossa sessão aqui, o tempo já passou. E vai continuar passando. E continuará passando. E foi por isso, exatamente por isso, que eu disse, olha, o tempo vai passar e vocês vão mudar a sua concepção de quanto estariam dispostos a pagar para assistir a esta apresentação. Alguns vão vão ficar decepcionados e vão dizer, olha, eu pagaria 10, mas agora eu não dou nem 50 centavos. Outros talvez poderiam dizer, olha, eu comecei pensando em pagar 10. Vou pagar 20, porque é R$ 20 que eu tenho comigo e que eu posso abrir mão nesse momento. E talvez alguns possam dizer, olha, eu vou pagar 10 porque é o que eu posso pagar.
Mas se eu pudesse, de bom grado, pagaria mais do que 10. Perfeito? Por quê? Porque o tempo passou. E quando o tempo passa, as nossas experiências se acumulam, o nosso conhecimento se acumula e as nossas preferências se alteram. Se a gente oferecesse a mesma palestra daqui a uma semana, aquelas pessoas que estavam dispostas a pagar 10 talvez dissessem, mano, eu não pago mais. Não pago mais, até vou assistir, mas não pago mais porque já assisti esse assunto. E por isso, eu não estou disposto a pagar mais nada. Hayek disse, olha, se você pensar em equilíbrio como uma tendência, é útil, mas está jovem. A ideia é que em determinadas condições, os conhecimentos e as intenções das pessoas se dirigem a um acordo. As expectativas e ações de empreendedores podem se tornar corretas, podem se realizar. O que isso acontece? Como é que isso acontece? Se eu sou um empreendedor e eu lanço um produto ou um serviço novo no mercado, existe sempre aquela situação de inicialmente as pessoas olharem e dizer, eu não conheço, não sei se é útil, não sei se é bom, eu não conheço fornecedor. Então, possivelmente, elas não compram. Mas aí, por exemplo, o Yuri compra uma unidade. E aí, amigos do Yuri perguntam para ele, é bom mesmo? É bom, pode comprar. É melhor até do que eu esperava. Beleza? O que está acontecendo aí é que a partir da experiência de uma outra pessoa, vocês confiam, vocês vão começar a dizer assim, olha, eu acho que vale a pena. E aí o que acontece? A tendência é que, por exemplo, se eu entrei no mercado com os 2 terços julgando uma oferta muito elevada de novo produto, há uma boa chance de que eu tenha ficado mofando na prateleira. E eu fui obrigado a vender a um preço menor. Vendia um preço menor para quê? Para que aquelas pessoas que veem o produto ali na prateleira possam dizer, não, poxa, ao preço cheio, tá caro, mas esse preço aqui é um preço que eu estou disposto a pagar e vou experimentar. Aí quando as pessoas percebem que é bom, aí elas começam a adquirir. Aí, nesse sentido, como a gente observa, há uma tendência de equilíbrio na medida em que vocês, consumidores, começam a adquirir aquele produto e o vendedor começa, então, a ajustar a sua oferta a essa realidade. Porque o vendedor está, ao longo desse tempo todo, verificando o quê? Eu ofertei 100, só vendi 10. Agora eu percebo que aquelas 100 unidades foram adquiridas a um preço menor. Já tenho informações de mercados onde as pessoas chegam, tem o produto? Não tem, mas a gente vai encomendar. E aí os revendedores começam a fazer as encomendas, aí eu começo a ajustar a minha oferta a essa realidade. Então, há uma tendência ao equilíbrio. Ele é alcançado, o Hayek diria que, olha, muito, mas muito raramente, e nunca um equilíbrio geral. De todos os mercados, não. Isso aí tu não alcança. Só que é aquela situação. A gente segue naquela direção. Se vai chegar é outra história. Mas que a gente segue naquela direção, a gente segue. Aí o que acaba sendo o equilíbrio nessa história toda? Ele acaba sendo um farol para iluminar a escuridão das transações do mercado. Não é lá um farol muito perfeito? Porque, idealmente, se tudo se equilibrasse, todas as luzes se acendiam ao mesmo tempo. Mas, pelo menos, é um farol que te diz, segue por essa direção. Beleza? Bom, Hayek afirmava que uma das tarefas de cada pessoa é determinar qual é o conhecimento relevante para os seus planos de ação individuais. Elas precisam de conhecimento sobre a sua situação atual e sobre os próprios planos que elas formam. Porque os nossos planos individuais, eles têm aquela situação. Eles dependem de um conhecimento que nós temos hoje em dia, um conhecimento que nos leva, então, a traçar um curso de ação, mas à medida que o tempo vai passando, que nós vamos fazendo as tarefas, as atividades necessárias para esse curso de ação, as coisas vão mudando. Então, por exemplo, se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, dentro de 6 meses eu pretendo fazer uma viagem ao exterior, eu pretendo visitar uma determinada cidade.
Óbvio, o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso. Se eu quero visitar uma cidade nos Estados Unidos, eu sei que eu vou precisar levar dólares. Eu posso começar a adquirir dólares para poder visitar a cidade. Eu posso já começar, se tiver disponível, já posso começar a pagar por uma passagem aérea para visitar essa cidade é distante, já que é nos Estados Unidos, é distante, tem que ir para lá de avião, tá? Eu posso já começar a pagar por uma passagem aérea, eu posso verificar os hotéis, se eles já estão abertos, eles já estão disponibilizando várias de hospedagem no período que eu vou estar visitando a cidade. Tudo isso eu posso estar fazendo agora. Mas tudo isso está dependendo que algumas condições não mudem. Se eventualmente eu estiver com alguma doença, não uma doença grave, mas uma doença relativamente incapacitante, da qual eu ignoro completamente, mas eu estou com essa doença, nada impede que daqui a 6 meses eu não possa viajar, porque a doença evolui para um quadro negativo, um quadro ruim. E aí, com isso, eu fico naquela situação, bom, meu plano era esse. Utilizei todo o conhecimento que eu tinha na época para cumprir esse plano. Mas as contingências, a realidade, o passar do tempo, as coisas mudam, eu acabo tendo que cancelar a minha viagem. Então, o que acontece? Os dados não são constantes. Quando eu comecei o meu plano de viagem, eu pressupunha que a minha saúde me permitiria viajar, eventualmente. Dei uns burros na água nessa história toda, porque a minha saúde se deteriorou e eu não posso viajar. Eu também posso estar planejando, por exemplo, olha, estudei o comportamento do mercado do dólar, da valorização e da desvalorização do dólar em relação ao real, e cheguei à conclusão de que no mês de agosto, se eu comprar todos os dólares que eu preciso para minha viagem, eu vou maximizar a minha compra de dólares com o dinheiro em reais que eu já tenho. Mas se esse dinheiro em reais, por exemplo, abranger pagamentos que eu imagino que eu venha receber, mas não recebi até agora, eu já estou pisando assim em bases meio frágeis. Em segundo lugar, se o mercado decidir que, o Zappellini está contando com uma cotação para lá de amigável do dólar e em agosto, o que o Zappellini pensa que é? O mercado vai me sacanear. O dólar vai lá para as alturas e o dinheiro que eu tinha que me permitiria comprar, sei lá, $5.000, agora só me permite comprar 4. Aí eu me ferro bonitinho nessa brincadeira toda. Por quê? Porque os dados mudam o tempo todo. E aí, as minhas expectativas é onde eu comprar $5.000, só consigo comprar 4 dias. Eu vou ter que arrumar um jeito de comprar os $1.000 que faltam, se o orçamento da minha viagem me obriga a levar $5.000. E claro, também pode acontecer, eu consegui $5.000, estou lá com o dinheiro, chego nos Estados Unidos só para descobrir que aconteceu alguma coisa lá que acelerou a taxa de inflação. E aí, tudo aquilo que eu imaginava que eu gastaria $5.000, agora está custando 5.500. De novo, finados mudam. Hayek diz que, olha, se você considerar isso aqui, a análise de equilíbrio leva um tapa, cai no chão e não se levanta. Agora, por outro lado, a ideia do planejamento central, uma coletividade, vai para as culturas. Porque esse planejamento significava que você teria que ter todos aqueles dados ali, o tempo todo, teria que processar esses dados em tempo real e teria que fazer previsões corretas das mudanças, das tendências que esses dados estão apontando o tempo todo. Já na década de 60, Oscar Lange dizia que o desenvolvimento dos computadores, na época ele estava falando nos supercomputadores,
Aqueles que a IBM disse que o mundo inteiro teria mercado para 5 computadores, que ele se referia a esses supercomputadores, Oscar Lange dizia que os supercomputadores vão permitir o processamento dos dados que as pessoas não conseguem fazer hoje em dia. Pronto. O socialismo e o planejamento central são possíveis. Continuam sendo impossíveis por 2 motivos. Primeiro, você tem que ter um batalhão de gente para alimentar um computador com dados. Segundo, basta ter um cretininho que um belo dia levanta, escorrega uma casca de banana, fica pé da vida e diz: hoje eu vou sacanear planejamento. Aí ele bota ali, qual é a demanda que nós determinamos de parafuso? 1,5 bilhão de unidades. Ele bota lá e um zerinho a mais, 15 bilhões. Aí uma pessoa olha, o computador não vê. O computador não vê os 15 bilhões, ele não sabe se aqueles 15 bilhões são verdadeiros ou não. O Galdor, que era um economista simpático, a ideia de planejamento, visitou a União Soviética e eles informaram que a equipe central do Comitê de Planejamento estava concluindo os cálculos para o plano tripenal. O plano tripenal que estava sendo encerrado naquele ano. Agora estão terminando os cálculos que embasavam o plano que estava sendo encerrado, ou seja, o plano foi implementado sem os cálculos estarem prontos. Aí quem é como funcionar? Quem é como funciona? E aí quando a gente vê que os cálculos são muitas vezes baseados em estimativas e aproximações, aí o negócio mesmo vai para o cuído. Hayek depois escreveu uma palestra chamada The Facts of Social Science. Ele diz que as ciências sociais lidam essencialmente com ações humanas. Os fatos das ciências humanas são construídos pelas pessoas, e não pela natureza. Os fenômenos que elas estudam não têm a mesma existência dos físicos, dos fenômenos físicos, pois esses fenômenos são o que as pessoas pensam que são. Se uma pedra é uma pedra, apesar de haver alguém que olhe para a pedra e diga, não, isso aqui é um sorvete, o fato de eu dizer que a pedra é um sorvete não muda a natureza dela de pedra. Ela não vai derreter se eu deixar fora da geladeira. Se eu tentar lamber, eu também não vou conseguir sentir gosto de sorvete. E ponto final. Eu posso dizer, eu acredito que isso aqui é um sorvete. Mas eu vou passar o resto da minha vida lambendo e ele não vai terminar nunca. E o que é pior, eu nunca vou sentir o gostinho do sorvete, nem o geladinho dentro. Isso até talvez eu possa, se eu guardar a pedra no congelador durante o tempo, mas tudo bem. Agora ele diz, pega o conceito de dinheiro. Dinheiro só existe se você acreditar que alguma coisa é dinheiro. Se eu abrir a minha carteira e descobrir que eu tenho uma série de 500 soles peruanos e chegar para um de vocês e perguntar, você está disposto a abrir mão de alguma coisa de sua propriedade, qualquer coisa que você tem consigo, em troca desses 500 soles? Vocês vão olhar para a minha cara e vão dizer, e o quanto isso é válido? Não. Isso aqui é dinheiro peruano. É dinheiro peruano. Se você for ao Peru, você pode comprar alguma coisa com esses 500 soles. Ou talvez você pode encontrar um colecionador que não tem uma cédula de 500 soles e pode vender para ele. Mas o fato de vocês não saberem exatamente fazer um cálculo do que vocês têm e do que vocês podem, em comparação com o que vocês podem obter se eles derem 500 soles, impede de a gente fazer uma transação econômica satisfatória para as duas partes. Eu quero me livrar dos 500 soles e eu quero alguma coisa de vocês. Vocês, por sua vez, vão abrir mão dessa coisa qualquer se você perceber que aquilo que eu estou oferecendo tem valor para vocês. Dinheiro é uma relação social. Dinheiro é o que as pessoas aceitam como sendo dinheiro. Aceitam como meio de troca. Se eu der 500 soles e a pessoa for para o Peru, ela sabe que com esse dinheiro ela vai comprar alguma coisa. Dicas. Não vai comprar muita coisa não, porque o dinheiro peruano é bem desvalorizado. Reserva de valor. É aquele negócio.
Se a inflação no Peru for bem baixa, 500 soles hoje, podem comprar a mesma coisa que 500 soles daqui a um ano, por exemplo. Ou quase a mesma coisa. Mas eu não sei como é que é a inflação no Peru. Padrão dos preços. Se uma coisa custa 400 soles, outras custam 300 e outras custam 500, você tem uma forma de mensurar mais ou menos o que cada coisa daquelas ali vale em termos de dinheiro. Porque o que ela vale para vocês não depende de dinheiro, na verdade. Vocês só usam o dinheiro porque vocês querem obter alguma coisa que vale para vocês. Se eu lhes oferecer, por exemplo, um livro do Hayek, aqui do presente, ou um livro do Hayek que vocês compraram, vocês podem olhar e dizer, poxa, eu acho que esse livro eu daria 10 reais, 20 reais, 50 reais. Então, se os fatos das ciências sociais são construções humanas, as opiniões são importantes. As pessoas interpretam o que acontece com base no que elas estabelecem como analogias, em comparações, com alguma coisa que elas conhecem ou já dominam. Eu só posso comparar alguma coisa com outra se eu tiver realmente um padrão para comparar assim. Eu só posso dizer, por exemplo, que um filme é bom ou é ruim se eu já tiver assistido pelo menos um filme. Senão um filme é um filme. Pronto. Isso se torna especialmente problemático quando você começa a trabalhar com o tempo histórico daqui para trás, ou quando você começa a pensar do tempo histórico daqui para o futuro. Aí é pior ainda, mas vamos ficar do daqui para trás. Muitas pessoas tendem a ver os fatos históricos como se eles fossem fenômenos físicos e não interpretações feitas por pessoas. Porque é aquele negócio. Pegue um livro escrito sob o ponto de vista de um francês patriota sobre a Batalha de Waterloo, aquela que selou o destino final do Napoleão. E ele vai dizer, Napoleão passou 99% de tempo com a vitória nas mãos. Mas foi aquele 1%zinho final que fez com que a vitória dele escapasse. Tem o mesmo fato histórico, a Batalha do Waterloo, todo mundo sabe que ela aconteceu. Leia um livro escrito sobre o inglês e ele vai dizer, a tática do Marechal Duque de Arthur Wellesley, Duque de Wellington, foi perfeita. Ele segurou o ataque francês até ele receber os reforços do exército prussiano. E aí, o Duque de Wellington apanhou a batalha inteira. Só que ele segurou os franceses. Aí quando os prussianos chegaram, aí os franceses estavam fritos. Porque eles não tinham rompido a linha dos ingleses e os prussianos estavam cercando. Agora, até pela ótica de um historiador alemão, ele vai dizer, se não fosse o Marechal Blum, a batalha tinha sido perdida. 3 interpretações do mesmo fato são interessantes. Essas são verdadeiras. Napoleão passou a batalha inteirinha com a vitória na mão, só não conseguiu aquele ataquezinho que rompesse a linha britânica. Os ingleses apanharam a maior parte do tempo, mas seguraram firme. E se os prussianos não tivessem chegado na hora H, os ingleses não teriam aguentado muito tempo. Então os 3 são verdadeiros. Mas tu vê, se você vai tentar fazer qualquer plano baseado nos fatos históricos, você vai dizer que é praticamente impossível considerar esses fatos em um planejamento objetivo. E aí, nós podemos acessar fenômenos históricos porque podemos interpretar as intenções e planos de outras pessoas. Os ingleses seguraram ali porque eles sabiam que os prussianos iam chegar em algum momento. E eles torciam para não chegar tarde demais. Os franceses atacavam porque eles imaginavam que eles podiam romper a linha inglesa antes dos prussianos chegarem.
E os prussianos, por sua vez, fizeram das tripas coração para chegar na batalha enquanto ela estivesse acontecendo. E não chegar ali no final e dizer, pô, e agora? O que aconteceu? Quem foi? Ganhou para cada um para um lado. Então, na verdade, a história entra nessa coisa toda por um motivo muito simples. Como é que você faz uma estimativa de dados lá na econometria? Você se baseia em números históricos? E aí como é que fica essa situação toda? Se além dos dados você tem que ter embasar em interpretações que foram feitas pelas pessoas que coletaram esses dados. Porque tem esse outro ponto que o pessoal que fica tão encantado com a inteligência artificial, com a possibilidade dos computadores, dos robôs e tudo mais fazer as atividades, se esqueçam. Eles só funcionam com dados que a gente alimenta. Se eu escolher que eu vou alimentar com dados A, B, C e E não colocar o dado D, será que eu não estou tirando um muito importante nessa brincadeira toda? E aí fica, mais uma vez, o problema do conhecimento. Aí, em 1974, Hayek fez o seu discurso, A Pretensão do Conhecimento. Eu digo para vocês, em 1974 eu não tinha a menor ideia de quem era o Hayek. Eu nem sabia que existia um prêmio Nobel de Economia, não sabia nem que existia um prêmio Nobel. Mas se eu tivesse uma idade madura e pudesse estar ali na Academia de Ciências de Estocolmo, vendo o Hayek, depois o cara que também ganhou o prêmio Nobel, no mesmo ano, Gunnar Myrdal, fazendo seus discursos, eu queria ver a cara de Myrdal, que era um cara que trabalharam para a ideia de, olha, mercado não central, porcaria nenhuma. Mercado é uma coisa completamente falha, anárquica e que só te leva a erro. Você precisa de uma autoridade central planejadora que leve uma nação no caminho do desenvolvimento e acabe com a pobreza. Os dois ganharam o prêmio Nobel no mesmo ano, os dois fizeram os discursos. Eu não sei quem fez o primeiro e quem fez o segundo. Mas eu queria ver a cara do Myrdal, estando o Hayek falando tudo isso aí. Deve ter sido uma coisa linda de se ver. Hayek diz que toda ciência social, em especial a economia, que tente uma explicação mecanicista e eminentemente quantitativa dos fatos sociais, ela vira cientística, não científica. Ela tem cara de ciência, tem cheiro de ciência, anda como ciência, fala como ciência. Mas não é ciência. Não é ciência porque ela deixa de lado uma parte importante da vida humana, que é a nossa subjetividade. Essa capacidade que nós temos de olhar para a mesma coisa e chegar a diferentes conclusões. Falei. O termo não seria cientificista, porque eu pesquisei esse termo no dicionário e não achei cientístico. Agora que tu falou, eu chego à conclusão que deve haver um errinho de tradução ali no livrinho, na verdade. Mas é que o termo cientificista seria, efetivamente, o termo que equivale ao cientístico. É bem possível que seja um errinho de tradução. Essa ciência social, cientística, é um singular, porque ela usa o método científico, mas ela não produz ciência. E é que é negócio. Gente, eu posso estudar os discos voadores, os objetos voadores não identificados de uma maneira científica. Eu estou produzindo ciência, a menos que alguém me prove que objetos voadores não identificados efetivamente existem, eu não estaria fazendo ciência, porque o meu objeto seria um objeto irreal. Pessoalmente, eu acredito na sua existência. Agora, se vocês me perguntarem o que eles são, eu vou dizer, eu não sei, porque aí eles seriam objetos voadores identificados, não identificados. Se você torturar os números o suficiente, eles confessam qualquer coisa. É por isso que até não faz muito tempo saiu um livro
que coincidentemente aborda algo que eu gostava de falar para os meus alunos de economia. Os melhores mentirosos do mundo são os mentirosos que sabem mentir com números. São aqueles que usam os números para impressionar pessoas. O IBGE, hoje em dia, quando ele publica um relatório, se ele vendesse esse relatório, eu sugeriria que ele aparecesse na coluna de livros de ficção, ali nos mais vendidos da semana nas revistas e nos jornais. Futuramente, se tu procurar o mesmo gráfico, é possível que aí ele volte a ter uma continuidade. Porque normalmente quando tu muda uma metodologia, a tendência é tu pegar os dados que tu dispõe e recalcular os dados para o passado com a nova metodologia. Às vezes demora um tempinho. Ela pega assim, o nível de emprego está caindo, então muda isso aqui e bota o nível de emprego lá em cima. É como uma vez eu respondi a um sujeito que estava me enchendo a paciência, dizendo, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Eu, sim, tirou mesmo. Mas sabe por que ele tirou o Brasil do mapa da fome? Porque teve mais gente comendo? Não. Porque ele botou um amigo dele no órgão das Nações Unidas que trabalha com o cálculo de fome, e ele mudou a base de cálculo. Você não passa fome se você estiver afim de uma refeição por dia. Diz isso para quem tomou o café da manhã e vai dormir à noite com a barriga roncando. Ou quem almoçou e depois não comeu mais nada. Aí, nesse negócio, eu disse, bom, aí também, né, fofo, aí é teu, né? Aí é teu. Mas tudo bem. O Hayek diz que se você somar aquela questão lá do cientificismo ou do cientismo, a complexidade das ciências sociais, cujos fenômenos são compostos por múltiplas facetas, múltiplas interpretações e, sobretudo, múltiplas interações entre indivíduos que fazem seus próprios planos, o resultado é simples. Você não consegue conhecer todas as circunstâncias que determinariam os resultados dos processos sociais. Pronto. E se você não consegue conhecer as circunstâncias que determinam os resultados dos processos sociais, fazer planos sobre esses processos é pura e simplesmente um exercício que você vai fazer para a sua própria diversão ou um exercício que você vai fazer para enrolar os trouxas. Só isso. Tem esse outro ensaio aqui, The Use of Knowledge in Society, em que o Hayek diz, olha, uma ordem social ótima é possível. Basta você ter toda a informação relevante, conhecer todas as ordens de preferência e ter conhecimento completo de todos os meios disponíveis para as pessoas poderem realizar as suas preferências. Fácil, não? Não. Não é nada, Francis. Diga mais ainda, é impossível você chegar àquela ordem social ótima. E aí, o problema econômico da sociedade se torna assegurar o melhor uso conhecido por todos os membros da sociedade dos recursos disponíveis para o atingimento de fins que só os indivíduos conseguem conhecer. E aí, Hayek diz, planejar é definir esse uso de recursos. Numa sociedade de comando central, o planejamento é central. Numa sociedade de mercado, o planejamento é descentralizado. Cada pessoa faz planos individuais de alocação dos recursos que ela dispõe nesse mercado. E aí o resultado dessa história toda é a sociedade de mercado nunca vai chegar ao resultado ótimo para todo mundo ao mesmo tempo. A pergunta é, se não é possível chegar ao resultado ótimo para todos ao mesmo tempo, no que ela consegue, então, ser melhor do que uma sociedade de planejamento central que é impossível que chegue a um resultado ótimo para todo mundo ao mesmo tempo? É melhor por um motivo bem simples. Uma sociedade de planejamento central,
Nada, absolutamente nada, me impede que o planejador determine o uso dos recursos de uma maneira que uma pessoa ficaria em uma situação absolutamente horrível. E o Hayek diz, uma sociedade sem esse comando central, cabe ao próprio indivíduo evitar que ele chegue a essa situação absolutamente horrível. E aí, com isso, ninguém chega ao ótimo, mas pelo menos na sociedade de mercado, de Will Hayek, você pode ter como resultado das suas ações algo melhor do que você tinha quando você começou a agir. E é isso que a gente pode aspirar. Então, como Hayek diz que o conhecimento pode ser encontrado em indivíduos particulares e ou num grupo de experts em posição de autoridade devidamente reconhecido como experts, vai surgir um problema. O conhecimento do primeiro tipo não está disponível para o segundo. Pelo menos não todo o conhecimento que o segundo do grupo precisa. E aí, o problema se torna: como fazer que esse conhecimento do primeiro tipo seja disponível para o segundo tipo de pessoa? E aí fica a pergunta: quem define qual conhecimento será relevante como plano de ação? No planejamento central, alguém teria que definir, mas aí essa pessoa teria que dominar todo o conhecimento socialmente relevante. E aí, a gente é obrigado a admitir. Nem Deus, no final das contas, acabou dando ao ser humano um planejamento perfeito. Por quê? Porque ele deu a cada ser humano livre-arbítrio. Deus tem um plano, mas ele deu a cada pessoa a possibilidade de não seguir. Pronto. O plano de Deus pode ser perfeito, nós não o conhecemos. Acreditamos que ele seja perfeito. Mas o fato é que cada um de nós tem livre-arbítrio e é capaz, então, de reconhecer o que é melhor para si e se desviar dos outros. Substitua Deus pelo Comitê Central do Planejamento e você vai ter o mesmo resultado. O Comitê Central do Planejamento tem um plano perfeito, mas cada um de nós tem livre-arbítrio e pode se desviar desse plano. É por essas e por outras que os países socialistas queriam criar um homem novo, porque não tivesse livre-arbítrio. Como eles fracassaram, o que os socialistas fizeram, entre muitas outras coisas? Eles começaram a questionar o conceito de livre-arbítrio. E começaram a questionar o conceito do livre-arbítrio baseado no quê? Baseado em programações genéticas que são descobertas nos seres humanos. Eles só não disseram porque, às vezes, pessoas, por exemplo, que têm ali mesmo defeitos em um determinado gene, que levam vidas completamente diferentes. Isso aí, eles nunca esclareceram. E aí o determinismo da genética, no final das contas, deve não ser um determinismo perfeito. Mas põe na cabeça de algumas pessoas que isso acontece. A solução de Hayek para o uso do conhecimento da sociedade é: descentralize as decisões. Dê a cada pessoa a possibilidade de decidir os seus próprios fundos e implementá-los. Para isso, ele sugere o uso do mercado, a veiculação de informação por meio de sistemas, preços fixados competitivamente por múltiplos agentes. E aí ele diz, é uma ordem espontânea que vai brotar de cada indivíduo e é uma ordem imperfeita, mas é melhor do que qualquer ordem comandada e planejada. E o Hayek teve o grande momento da sua vida ainda nos anos 30, quando um grupo de intelectuais socialistas chegou lá para ele e disse, está aqui, um modelo de socialismo de mercado. Provamos que nós podemos ter uma economia socialista, um comando central, com planejamento central, com propriedade socializada dos meios de produção e operar no mercado. O único problema é que os resultados das equações indicaram preços
menos eficientes, no sentido de limpar o mercado, em níveis de produção inferiores ao do modelo de mercado. Aí o Hayek diz, tá, tudo bem, então vocês fizeram todo um modelo para provar que o mercado funcionaria com um planejamento central e com propriedade socializada, é isso? É. E o resultado foi inferior ao mercado. Foi. Então, por que vocês estão defendendo uma alternativa pior planejada se vocês podem chegar a uma alternativa melhor espontaneamente? Isso é o melhor que vocês podem? Esse momento do debate sobre o cálculo socialista, se vocês pegarem as réplicas dos proponentes de socialismo de mercado, vocês se divertem, porque vocês percebem a fragilidade das réplicas. Então o Hayek diz, olha, nessa sociedade vai ter espaço para um elemento quantitativo, é lógico, só que ele não é predominante. Para o Hayek, o que importa? Alguém chegar para vocês e dizer, olha, o PIB da nossa nação cresceu 3% ao ano, no último ano. Ou alguém responder positivamente a pergunta que fez o Reagan ganhar a eleição contra o Carter. Cada um de vocês que está me vendo aqui na televisão nesse momento, olha para o meu oponente, que é o atual presidente dos Estados Unidos, olha para mim, olha ao seu redor e olhe dentro de si e responda a seguinte pergunta, você está vivendo melhor do que vivia 4 anos atrás? Se você achar que sim, vote no presidente K. Eleja o presidente K. Se você achar que não, vote em Reagan. E o Reagan desde lá falou. 49 dos 50 estados. Esse ponto aqui é um ponto hayekiano. Não adianta chegar para ti e dizer, o PIB cresceu, a taxa de desemprego diminuiu, a taxa de inflação diminuiu, se a sua vida for uma porcaria. E você disser, ano passado, ano retrasado, 5 anos atrás eu vivia melhor. Ah, mas a economia cresceu, a inflação diminuiu, a taxa de desemprego diminuiu. Tá aí daí, a minha vida está uma porcaria. Era melhor 5 anos atrás. Esse que é o negócio. O quantitativo não é a meta. A meta é o humano. E é isso que o Hayek, no final das contas, sempre sugeriu. Informações estatísticas nos fornecem um quadro geral, mas não descem ao nível individual. Conhecimento gera previsão padrão, previsão de tendência, indicação do que pode acontecer. Mas não é a base do conhecimento geral, social. E ele diz, olha, injeta moeda. Num modelo matemático, uma injeção de moeda reduz o desemprego. Na prática, vê o que acaba acontecendo. Reduz o desemprego num setor e aumenta no outro. E você não tem nenhuma garantia que ao você reduzir o desemprego num setor, você vai reduzir em uma taxa superior ao aumento do desemprego em um. Não tem. Em nenhum modelo matemático. E aí, por isso, que a gente fica nessa situação. Hayek diz que mecanismos de planejamento central demandam autoridade e a gente fica naquele negócio. Todo exercício de poder em nome da sociedade seria bom e benéfico. Nesse tempo. Mas fica aquele negócio, como ele diz, olha, fala aqui em justiça e as pessoas pensam uma coisa. Fala em justiça social e as pessoas vão pensar em algo mais elevado. Algo acima disso. Todo exercício de poder, na verdade, acaba se ampliando as pulsas de autodeterminação. E aí, como a realidade social é mais complexa do que os cientistas se dispõem a admitir, precisamos reconhecer os limites do conhecimento. Se eu, por ignorância das circunstâncias, investir errado os meus recursos, eu perco, minha família perde. Agora, se alguém poderoso, como era o Mao na China, investir os recursos da China em um grande salto para frente, o resultado foi uma fome catastrófica para melhores. Ponto final. E aí, quando a gente pensa nessa história toda,
há uma conclusão bem sombria, na verdade, mas uma conclusão que a gente é obrigado a enunciar. O século das luzes deu às pessoas comuns a ilusão de que o conhecimento da natureza seria mais cedo ou mais tarde dominado por nós e usado para prover o bem para todos. Mas também nos deu o Comitê de Salvação Nacional e a guilhotina. Não devemos abandonar a busca pelo conhecimento, mas devemos reconhecer os seus limites. A ciência nos dá muito, só que ela não é infalível e é imperfeita. Se os fatos físicos são objetivos e existem apesar de nós, os fatos sociais são subjetivos e existem por nossa causa. Nossa causa. Certo? E aí, nesse sentido, é aquele negócio. Ninguém, nem o Hayek, nem os austríacos, diz para você abandonar a ciência econômica, como a gente conhece. E sim, toma cuidado com o uso da ciência se você não reconhecer os seus limites. Perfeito? Bom, esse artigo sobre o conhecimento, ele inspirou Thomas Sowell, ele escreveu o livro Conhecimento e Decisões baseados no Hayek. Vejam só, na Wikipédia, a ideia do Hayek é a base da Wikipédia, tá? Como o Yuri já tinha destacado, ele foi listado entre os 20 mais importantes publicados pelo American Economic Review. Mais de 22 mil citações até o ano de 2023, tá? E aí, esses são os textos que a gente utilizou. Esses textos, Economics and Knowledge, Facts of Social Science, Use of Knowledge in Society, eu usei a edição americana, mas existe esse livro aqui, que é melhor, o mais importante dos livros do Hayek sobre economia. Existe em tradução em português. Eu, infelizmente, quando preparei a apresentação, eu não tinha a edição em português em mãos e acabei não procurando. Mas tem essa edição e depois eu posso colocar no grupo. Então, isso é o que nós tínhamos a passar hoje. Agradeço a todos por terem vindo aqui. E só sublinhando, não fiquem assustados, eu não estava esperando o pagamento nem de R$10, que está certo. A gente vem para cá no sentido de contribuir para o debate. E aí... Obrigado, pessoal. É o seguinte, pessoal, a gente está com uma vaquinha aberta aí, já faz mais ou menos umas 2 semanas, tá? Para captação de recursos dentro do grupo. Então a gente já conseguiu mais ou menos uns R$100. Quando a gente vai comprar um microfone para fazer a captação do áudio das palestras, e é um microfone relativamente caro, uns R$500 mais ou menos. Aí quando a gente chegar nos 250, eu vou completar o resto e a gente compra o microfone. Então quem quiser fazer uma doação para o grupo, esse aqui é o Pix, né? Quem quiser pode me pedir depois, eu mando manualmente também. Mas se a gente não chegar nessa meta, aí eu posso converter esse valor em panfletos e impulsionamento digital, né? Para mais pessoas conhecerem o grupo e poderem acessar as nossas palestras aqui na UBS. Então é isso, eu agradeço a todos que vieram. A gente vai tirar uma foto agora todo mundo e depois a gente vai pro bar, né? Então quem quiser esse happy hour aí, vai ser uma coisa bem insana. Hoje veio bastante gente, então às vezes pode estar bem animado lá o bar.